Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor, aqui a gente fala sobre investimentos, macroeconomia, asset location. Hoje a gente vai fazer uma retrospectiva aí do primeiro trimestre de 2022, né? Entender janeiro, fevereiro, março, o que aconteceu no mercado, quais foram os principais drives que direcionaram aí que ficaram em pauta para o mercado nesse primeiro trimestre, certo? Se esse conteúdo ele fizer sentido, né, considere aí se inscrever no canal, mandar o seu joinha, né, deixar o seu comentário, mandar a sua pergunta para a gente que possa estar interagindo e cada vez mais trazendo conteúdo para cima, em cima desse tipo de temática, né, do mundo aí de investimentos e de macroeconomia como um todo. Eu vou agora rodar a vinheta. Show, pessoal. E aí, quem diria, né? O patinho feio de 2021, né? A nossa bolsa aí que teve uma das piores performances em 2021 do mundo, por vários problemas micro aqui internos nossos, né? Em 2022 vira e vira muito forte, né? E vira muito bem, tanto na parte de equities, de bolsa, como também na nossa parte de moeda, né? O nosso real aí se valorizando bastante em 2022. E a ideia desse vídeo é apresentar um pouco da minha visão, né? Da minha leitura sobre os acontecimentos, sobre o porquê dessa movimentação, desse fluxo todo que a gente acompanhou aí no primeiro trimestre de 2022. Lembrando sempre que é a minha leitura, né? A minha interpretação é a forma como eu analiso, vejo e faço a conexão dos dados aí com relação ao que aconteceu e aí fazendo uma leitura agora sobre a nossa performance aqui do Brasil e alguns pontos macros também aí dos Estados Unidos, Europa, enfim, mercados globais como um todo. Deixa eu compartilhar a tela aqui para mostrar um pouco a performance do nosso performance aqui das nossas bolsas, né? Deixa eu começar pelo EWZ. EWZ, ele é um ETF da nossa bolsa negociada lá no mercado americano, né? Então, dolarizada. A gente viu aqui, ó, eu acho que foi perto de 50% de valorização até semana passada, e depois a gente até abre um pouco para falar da semana passada, que aconteceram algumas coisas interessantes aí que mudaram um pouco a dinâmica do mercado e podem mudar estruturalmente, né? Então a gente viu o WZ aí performando quase 50% durante esse ano, o Ibov, né, acompanhando aí com quase 28, 29%, se eu não me engano, desse início do ano até agora também. E ó, 20%, desculpa. Vimos o nosso real, né, se valorizar muito, né, bastante aí com relação ao dólar. Em 2022, isso não foi uma característica do enfraquecimento do dólar. A gente vê DXY aí batendo máximas atrás de máximas, aí chegou a bater 100 nessa última sexta-feira. Então, realmente uma dinâmica interna aí do Brasil muito forte, né? E aí eu vou tentar ponderar algumas coisas que eu acredito que sejam relevantes para essa mudança de postura, de fluxo, de posicionamento da nossa bolsa para o primeiro trimestre de 2022, né? E a gente tem que começar falando de commodities, né? Brasil, a gente tem quase que 40% da nossa bolsa aí composta por empresas ligadas a commodities, né? E aí a gente viu em 2022 uma procura muito forte, né? Um spike muito forte nas principais commodities no mundo, né? Petróleo, e aí principalmente ali problemas geopolíticos, né? Entre Rússia e Ucrânia. Então a gente viu o petróleo aí subir muito, né? E Petrobras acompanhar esse crescimento como um todo. A gente viu o Vale também, minério de ferro, que acabou sofrendo muito aí no ano passado, no finalzinho do ano passado, por ali desaceleração da Rússia e tudo mais. A gente viu uma aceleração forte agora no primeiro trimestre também, uma busca muito forte por minério de ferro, e aí Vale, né, e outras empresas aí da bolsa listadas também surfando um pouco essa procura por commodities. Então, assim, 40% da nossa composição é commodities. A gente viu um boom, né, um início de uma procura muito forte aí por commodities, impactando muito a questão da nossa bolsa, né? Um outro ponto muito importante é com relação à taxa de juros, né? E aqui até eu vou abrir alguns parênteses para a gente entrar em alguns campos diferentes. E o primeiro, sem fazer juízo de valor com relação a certo ou errado sobre o valor final, terminal, que a gente vai ter a nossa Selic agora, o ponto é que o Brasil começou esse movimento de uma forma antecipada, né? Essa política monetária contracionista de uma forma antecipada frente a outros players, a outros países emergentes, a outros países aí que competem a relação de fluxo
frente ao Brasil. Isso ajudou muito a questão do carry, né? A questão da apreciação da nossa moeda também, né? Porque a gente hoje tem aqui no Brasil uma das taxas nominais reais mais altas do mundo, né? E aí seria a principal se a gente tirar países com problemas, seja estrutural, seja socioeconômico, seja de geopolítico, de guerras, né? E tudo mais. Então fica muito atrativo hoje fazer o carry dentro da nossa taxa de juros, né? Isso ajudou muito também a enxurrada de fluxo, né? Entrar aqui no Brasil, na nossa bolsa, e aí também despressionar um pouco a questão da moeda, né, do real frente ao dólar. A B3 até chegou se eu não me engano, ali a revisar os valores, mas foi algo próximo a 70 bilhões que entraram já nesse primeiro trimestre de 2022, então um fluxo, né, uma entrada de dinheiro muito forte aí para a nossa bolsa brasileira. E aí nessa parte da taxa de juros, acho que tem duas coisas. Tem a questão de outra parte da composição da nossa bolsa, ela é 20% formada por bancos também, então bancos acaba tendo uma sensibilidade aí, conseguem surfar melhor, né, a questão da taxa de juros, uma duration menor, questão dos repasses e tudo mais, então ajuda também essa performance dos bancos, e aí junto com commodities são quase 60% da nossa bolsa. E aí também tem a questão do rebalanceamento entre os próprios emergentes, né? Ali dentro dos emergentes a gente tem 4 países, se eu não me engano, China, Taiwan, Índia e Coreia, que são muito fortes na parte de tecnologia. E aí quando a gente vê o mundo como um todo caminhando por uma política monetária contracionista, são países, né, onde tem o seu mercado de equities mais sensíveis, sofrendo muito mais, pois são empresas com mais growth, né, tecnologia, mais sensíveis aí à taxa de juros, então acabam sofrendo mais, não performando tão bem. Talvez, acredito eu aí, um próprio rebalanceamento entre essa dinâmica, né, do growth, do value, commodities e tudo mais. E a gente tem um próprio rebalanceamento entre os emergentes por questões aí geopolíticas e sociais, né? A gente viu aí Turquia ano passado com aqueles problemas internos, mudança do Banco Central deles, fuga de capital e tudo mais. A gente vê Rússia aí, né, agora com guerra com a Ucrânia. Então, Rússia é outro player forte, com o Brasil aí na questão forte no que eu digo, na questão do fluxo, né, de alocação de países emergentes. Então, eu acredito aí que também possa ter contribuído muito para o Brasil nesse primeiro trimestre, foi um próprio rebalanceamento dentro do emergentes e o Brasil ganhando mais peso, né, frente a essa sua composição de equities, né, e a sua taxa de juros aí propiciando a questão do carry e tudo mais. Então, essa questão de juros aí é um segundo ponto aí que é interessante a gente ressaltar para performance aí da nossa bolsa. E aí entra um pouco essa questão da inflação, né? A gente viu aí o mercado, e principalmente aí agora no mês de março, falando de março especificamente, uma performance muito boa nos papéis linkados a juros, né? Varejo, consumo, performaram muito bem. Isso muito depois da ata ali data do cupom, né? Depois do Roberto Campos ali, o presidente do Bacen, ele enfatizar, né, que os juros terminal, a Selic terminal, ela estaria em 12,75, é como o Bacen analisa hoje o fim do ciclo desse ciclo de contração da Selic. Deram mais 1%, né? A gente hoje se encontra na Selic a 11,75. Contrataram mais 1%, indo a 12,75 para a próxima reunião, e aí fechando o ciclo em 12,75. Aí o mercado, por um momento, gostou no quesito de botar o final do ciclo nesse 12,75, né? Então houve uma reprecificação nos próprios DIs, e aí nos papéis que são sensíveis a isso, né? Então a gente viu aí diversos papéis do varejo, aí, citando alguns PVC, Natura, Lojas Renner, enfim, diversos papéis aí do setor de consumo, de varejo, que estão muito atrelados ali à Selic, a taxa de juros, né? Performando muito bem em março aí, né, no primeiro trimestre como um todo. E aí entra a questão também da inflação, né? A gente viu todo esse aumento da taxa de juros motivada pelo aumento da inflação, né? E aí, abrindo mais uma caixinha, a questão das políticas monetárias, né? Quando deu aquela questão da 2020, Covid e tudo mais, a gente viu muitos incentivos, né? Políticas monetárias muito expansionistas, né?
juros aí reais negativos, próximos a zero, muitos incentivos, né, para compras no mercado de equity. A gente falou nisso no vídeo, até vou deixar aqui, por aqui, o vídeo que a gente fala sobre quantitative easing, tapering, runoff e quantitative tightening, onde a gente está, qual que é o momento do ciclo que a gente se encontra, né, apresenta tudo isso naquele vídeo, né, e o ponto é que tudo isso, ele existe um meio, um início, né, um meio e fim. Teve o início ali com essa questão das políticas monetárias muito forte na parte expansionista, né, de redução de juros, de estímulos, né, de compra de títulos, bonds e tudo mais. Tem um meio, né, que agora é esse momento que a gente está muito forte da questão da inflação, e aí existe o fim, que aí não é tão bonito quanto esse início, né, que é realmente essa contração para conter um pouco da inflação, né. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Falando de inflação, vou falar um pouco de primeiro de Brasil, depois a gente entra mais para a inflação global. Brasil aqui em março, 1,62 do nosso IPCA, né, que é o nosso índice de preço do consumidor amplo, principalmente aí medindo índices que compõem a nossa cesta de varejo. 1,62 é um número bem forte, né, o maior número de março desde o início do Plano Real. Então aí quase em 30 anos aí de Plano Real, e é o março mais forte desde então. Veio acima do consenso, veio acima da mediana, acho que era 1,32 ali o consenso pro IPCA desse mês. Veio mais forte, mostrando que a inflação ela veio, ainda tá forte, não mostrou sinais ainda de enfraquecimento, o que pode aí mudar essa Selic terminal do 12,75 que foi precificada pelo cupom, né? Então esse é um pouco do panorama aí da última semana que aconteceu, e aí linkando também isso com, aqui só mostrando o gráfico, né? Desculpa pessoal, acho que ficou um pouco, não tava observando aqui, acho que ficou um pouco pequeno, né? Mostrando aqui novamente, então 1,62 o IPCA de março, acima da mediana, maior índice, maior, né, número desde março, desde o início do Plano Real. Aí a gente tem também aqui mostrando um pouco a composição na evolução mês a mês, né? Então a gente viu momentos aqui de um pouco de otimismo, de redução de inflação, e agora novamente um spikezinho, né? Ó, janeiro, fevereiro, março, novamente inflação vindo muito forte aqui na parte do Brasil, o que muda de novo essa questão da interpretação da taxa de juros, interpretação da Selic terminal, né? Eu, assim, não acredito muito que 12,75 realmente acabe sendo nosso Selic terminal. Acredito que talvez ali um 13,25, 13,75, alguma coisa mais próxima a isso seja realmente o final do ciclo. E se for isso, existe uma reprecificação aí no mercado de equities e nesses papéis que tem um pouco mais de sensibilidade à curva de juros, né? E a curva de juros, depois desses dados, começou a abrir também. Isso muito ligado também à parte do FONC, né? A ata do FONC, o discurso dos Fed Guys que teve na semana passada, com uma posição um pouco mais forte, um pouco mais enfática na questão do controle da inflação, no aumento da taxa de juros da americana, e também na parte de redução do balanço, né? Quantitative tightening, aquilo que a gente já conversou aí em outros vídeos. E o fato é que a gente vê a inflação muito forte em diversos países, né? Trazendo aqui, ó, a gente tem Espanha batendo quase 10%, França, Alemanha aqui com quase 8%. Então, países da Europa que até tempos atrás brigavam para conseguir, né, aquecer a sua economia, agora estão com uma economia, estão com uma inflação muito acelerada, muito forte, né, impactando aí toda a sistemática da sociedade como um todo. A gente vê os Estados Unidos também com uma inflação muito alta aqui, ó, batendo 8%. Estados Unidos aqui, essa linha cinza, muito forte. Então, o ponto é, inflação a níveis globais, a níveis gerais, está muito forte ainda, o que leva um tom mais enfático, né, um tom mais hawkish na questão do aumento das taxas de juros globais. E aí até uma curiosidade que eu estava vendo esses dias, o índice de alimentos global, ele está no seu maior ponto desde o início do índice, que foi ali em 1990 ou 1991, salvo engano. E a última vez que deu um spike nesse índice que faz o cálculo da inflação de alimentos, né, global, foi o estopim ali para a Primavera Árabe, né? Todos aqueles protestos que aconteceram ali no Oriente Médio, África e tudo mais. E a gente começa a observar isso, uma nova dinâmica que a gente tem que começar a analisar, tem que começar a ponderar e ficar muito próximo para observar problemas socioeconômicos, né? Aí vinculadas ao aumento muito forte do preço dos alimentos, né? A gente viu aí Peru fazendo curfew,
fazendo toque de recolher para evitar um pouco a questão dos protestos, né? Diminuir um pouco essa questão dos protestos. A gente vê China também com alguns processos nessa parte de alimentos. Ou seja, isso pode, né? Esse aumento aí da inflação, principalmente na parte de alimento, pode ser o estopim para algumas protestos, né? E algumas dinâmicas aí socioeconômicas dentro dos países. Acho que eu tenho mais algum gráfico aqui que eu separei para mostrar para vocês, que é... esse aqui já seria um lado positivo. Antes só vamos fechar ali a inflação, depois eu volto com esse gráfico aqui. Essa questão da inflação global, né? Esse é um fenômeno que não é só brasileiro, a gente observou isso e aí motivado, né, e resultante de todas as políticas monetárias que foram feitas aí no início da pandemia, a continuação e o volume que foi dado a isso posteriormente, né? Então a gente agora está nesse momento de inflação e o fim agora seria realmente posturas, né, mais enfáticas dos bancos centrais, BCE, né, o Banco Central Europeu, o próprio Fed já mudou o tom, né, já mudou a postura, já mudou o discurso com relação a isso e agora a gente vê essas políticas monetárias contracionistas, né, para tentar conter essa inflação generalizada no mundo. E aí Brasil fez esse movimento contracionista um pouco antes, né? O Brasil fez esse aumento da taxa de juros um pouco antes, o que ajudou de certa forma a surfar todo esse fluxo, né? A surfar toda essa performance que a gente viu aí, observou no Brasil no primeiro trimestre. Claro, não é só isso, né? Então tem aqueles outros pontos que eu levantei e tem mais pontos que com certeza eu não consigo mapear, né? Mas na minha leitura aí, questão da procura das commodities, taxa de juros, próprio rebal dentro do emergente e dos desenvolvidos também, né? E tudo mais. Falando de inflação aqui no Brasil, né? Vimos aí o IPCA acelerando novamente, então causando dúvidas e reprecificando os DIs ali no que tange a Selic terminal. Mas um fato positivo aí da semana e do mês aí de março foi um comunicado, né, que a tarifa verde, a bandeira tarifária verde seria implementada já agora em abril aqui no Brasil, né? E aí quando a gente olha ali as pesquisas do cupom, né, das casas com relação a isso, apenas 40% disso colocaram que essa bandeira verde voltaria ainda em 2022, né? Então muita gente não acredita, não botava como premissa ou como cenário base essa volta já em 2000, já agora no início de 2022, né? E aí tem 47% lá para 2023 só. Então um ponto todas as questões das chuvas que vieram, né, finalmente aí ajudando essa questão da crise hídrica e tudo mais, fizeram com que essa bandeira tarifária verde venha já agora a curto prazo, provavelmente abril, como comentei, e isso ajude aí a despressionar a inflação, né? A gente ajude isso a despressionar a questão do preço da luz, o custo da luz, isso impacta ali uma série de coisas em cadeia, né? Para a produção industrial, para o próprio pessoa física na ponta final, né? E tudo mais. Então, uma notícia positiva aí no que tange ao IPCA, no que tange a inflação, e que pode sim, então, ajudar, isso já está mapeado naquele 12,75 que o Bacen enfaticamente botou como Selic terminal, como fim do ciclo desse período de contração, certo? Então acho que é isso, pessoal. Essas foram algumas dinâmicas que eu acabei observando agora para o primeiro trimestre. Esperamos aí surfar, né, continuar surfando esse positivo pelo carry dos nossos juros. E aí, se a gente vê realmente, né, os juros terminando e tá no fim do ciclo contracionista, né, e aí depois começar a parte de expansão, seria o melhor momento realmente para posicionamento no mercado de equity, no mercado de bolsa, né, a partir do momento onde esse cenário já está mapeado de fim da abertura de juros e tudo mais. Então, surfar um pouco isso, né, entender se essa dinâmica continua, né? Se esse rebol continua, né? Como é que vai ser essa questão e a aceitação lá das políticas monetárias americanas, né? Isso é um ponto, né? Além da inflação, para a gente estar olhando muito próximo. Será que o governo lá, o Fed, vai conseguir fazer o pessoal chama de soft landing ou de hard landing, né? Como o mercado vai aceitar essa mudança, né, essa diminuição dos balanços e diminuição do discurso, postura e tudo mais do Banco Central a fim de conter a inflação. Então são coisas importantes para ver como isso vai impactar, né, mercados globais como um todo e principalmente
nosso Ibovespa aqui no nosso mercado brasileiro. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado. De novo, vou pedir para quem gostou desse tipo de conteúdo, né, e tiver dúvida, eu falei aqui de muitas coisas às vezes muito correndo, né? Me chama no Instagram, né? Tem um link aqui embaixo. Vamos discutir, vamos, né? Eu posso expor um pouco mais desses campos aqui que eu abri nesse vídeo. Mandem sua pergunta, mande seu comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal, considere se inscrever no canal se faz sentido esse tipo de conteúdo, né? Que aí a gente vai cada vez mais postando e até com uma recorrência um pouco maior, né? Acabei não postando nada em março. Até peço desculpa pelo próprio cenário aqui, tô de mudança, casa nova e tudo mais. Então, considere aí ajudar dando seu like, compartilhando esse vídeo e questionando, né? E perguntando pra gente sempre ter um debate saudável aí com relação à macroeconomia, com relação, né, aos drives, a sistemática aí que acontecem dentro do mundo de investimentos. Tá certo? Fico por aqui. Muito obrigado para você muito obrigado a você que ficou até agora aqui me ouvindo e até uma próxima. Valeu.